Caríssimos irmãos e irmãs, a fé, diz a Escritura, é a convicção acerca de realidades que ainda não se veem. Os apóstolos, cheios de medo, Jesus questiona: ainda não tendes fé? Peçamos ao Senhor que aumente a nossa fé. Antífona. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira, glória e esplendor em sua presença, santidade e beleza no seu santuário. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos no dia 1º de fevereiro de 2025, já entramos no segundo mês do ano, terceira semana do tempo comum. Estamos caminhando, meus irmãos, caminhando para a glória. E é assim que devemos pensar, estamos caminhando para a glória. Todo aluno que está na escola, ele quer passar de ano, ele estuda, presta atenção na aula, para fazer uma boa prova e passar de ano. Todo trabalhador que trabalha com esmero, com afinco, com honestidade, ele trabalha esperando o seu salário, para que ele possa melhorar a sua vida e a vida de sua família. Todo cristão diligente, que vive verdadeiramente a sua religiosidade, ele vive esperando passar de ano, ele vive esperando o seu salário, ele vive esperando melhorar a sua vida espiritual, ele vive para alcançar a pátria celestial. É para isso que estamos aqui, para que possamos crescer em espírito e em verdade. E Jesus nos orienta, nos ensina, todo dia nós temos a liturgia para ler, meditar, refletir e trabalhar ela no nosso interior e, além disso, também provocar isso nos demais irmãos que ainda não conhecem. Por isso estamos aqui. Vamos iniciar essa celebração com um ato penitencial. Irmãos e irmãs, o Senhor nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia. Reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que em nome do vosso dileto Filho mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades
que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus, mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão, comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos esses morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declararam estrangeiros e imigrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria. E se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha deles ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é um Isaque que uma descendência é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o seu povo visitou e libertou. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o seu povo visitou e libertou. Fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o seu povo visitou e libertou. Para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o seu povo visitou e libertou. E o juramento a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque o seu povo visitou e libertou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crer encontre vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele.
Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio! Cala-te! O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste sábado pela manhã, ela é bem clara em relação às nossas vidas, em relação ao nosso proceder enquanto viventes aqui na Terra. A primeira coisa que podemos pensar é que, mesmo com Jesus no nosso barco, mesmo com Jesus na nossa vida, mesmo estando próximo de Jesus, sopram ventanias muito fortes e ondas se lançam sobre nós. Nós não podemos pensar que agora que você está com Jesus, agora que você está batizado, agora que você tem todos os sacramentos, que ondas fortes e ventanias não vêm na sua direção. E ainda vem muito mais forte. Meu irmão, minha irmã, quando você se determina a estar junto de Cristo, aí é que essas ondas, esses ventos, aí é que essas perturbações, turbulências, essas aflições, tudo isso vem na sua direção. E aí, Jesus faz essa pergunta: por que sois tão medrosos? A resposta é uma só: porque eu não procurei, eu quero resolver sozinho o problema. Toda vez que essas perturbações, que essa ventania vem na nossa direção, a gente primeiro quer resolver o problema com a nossa inteligência, com a nossa capacidade. Aí quando vê que não dá, que já está sofrendo demais, que está perdendo as forças, aí é que vai recorrer a Jesus. Ou então quando bate o medo logo, aí é que a gente recorre a Jesus. Essa é a nossa caminhada, a nossa falta de fé, ou a nossa soberba em achar que nós somos alguma coisa. Jesus está constantemente no nosso barco. Ele partiu, subiu aos céus, mas veio o Espírito Santo. O mundo, meus irmãos, é o barco. Nós estamos dentro deste barco que é o mundo. E a toda hora esse mundo sofre turbulências, perturbações, aflições, seduções, de todas as formas. Mas Jesus está conosco por intermédio do seu Santo Espírito, o Santo Espírito de Deus. E a Ele nós temos que recorrer o tempo todo. Nós já sabemos que estamos no mar. Os discípulos, os apóstolos, eles sabiam, eles estavam no mar e poderiam se antecipar e dizer: olha, vem onda forte aí, vem ventania aí. Então vamos nos precaver. Vamos nos precaver. Se eles tivessem falado: olha, Senhor Jesus, está vindo uma onda forte, está vindo uma ventania aqui, então peço que o Senhor nos ajude. De repente Jesus falava: não tendes medo, tendes fé. Tendes fé, essa onda não vai nos prejudicar. Eles teriam menos medo. Eles seriam previdentes. Ou seja, nós sabemos, já vivemos no mundo há muitos anos, nós sabemos tudo que pode advir para a nossa vida. Tudo, tudo. Você não é marinheiro de primeira viagem. Você está no mar, mas você não é marinheiro de primeira viagem. Você sabe muito bem que vem vento forte de vez em quando. Então se prepare. Entregue primeiro a Jesus. Veja, Senhor, eu estou a ponto de acontecer isso comigo, peço a sua orientação. Então, antes que você tenha medo, exerça a sua fé. Apresente-se para Jesus antes que a turbulência chegue, porque Ele já vai te orientar como proceder, Ele já vai te proceder e vai acalmar essa ventania para você. Basta tão somente que a gente esteja com Jesus e já se antecipe, sejamos proativos.
Não espere ou a coisa chegar, ou quando a coisa chegar, queira resolver sozinho. Não. Entregue para Jesus, Ele vai lhe ajudar a caminhar, lhe proteger, lhe amparar. Esse é o maior ensinamento que nós temos para essa nossa vida, né? Os discípulos estão no mesmo barco que Jesus, ou seja, assumiram sua causa. Contudo, diante da tempestade, apavoraram-se, revelando a falta de fé na ação salvadora de Cristo. Então nós não podemos imitar os discípulos, que já são santos hoje. O que nós temos é que nos precaver, sempre nos precaver. Por exemplo, você sabe que você pode encontrar na rua, se deparar com uma turbulência, com um vento forte. Não saia de casa sem rezar, sem orar, sem agradecer a Deus e pedir a proteção do Espírito Santo. Isso é uma previdência. Porque quando chegar a turbulência, você já está protegido. Jesus Cristo já te orientou que caminho a seguir. É um exemplo. Que possamos vivenciar a nossa fé o tempo todo, hoje, sempre, eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.